Então está, meus queridos amigos, como é que vocês estão aí? Tudo legal com vocês? Que bacana, tá? Eu também estou muito feliz, muito alegre em poder fazer este vídeo com vocês aqui, corrigindo as atividades da semana anterior. Como sempre nós fazemos, né? Em uma semana nós deixamos as atividades e na semana seguinte nós fazemos a correção, mostrando para vocês a tela do computador aqui. Tá? Então, de imediato já vamos mostrar aqui a tela. Deixa eu tirar a webcam e mostrar para vocês aqui a imagem do computador, né? Como vocês podem perceber, nós temos aqui então o texto que nós havíamos deixado na semana passada, que fala sobre Cláudio Manuel da Costa, tá? Um texto muito interessante que fala um pouco sobre a vida e um pouco sobre a obra deste grande poeta Árcade, que foi o Cláudio Manuel da Costa. Nós temos também aqui, né, as perguntas que nós havíamos deixado para treinamento, né, a fim de que vocês as fizessem e hoje nós possamos corrigir. E como vocês podem perceber, as respostas estão de vermelho para que nós possamos identificar melhor. E eu deixarei, como sempre faço, essas respostas, essas questões resolvidas lá no nosso Classroom, para que vocês possam conferir posteriormente. Tá legal? Vamos para a primeira pergunta aqui, tá? O enunciado diz, né? As perguntas a seguir são referentes ao texto sobre Cláudio Manuel da Costa, tá? A primeira pergunta: qual é o pseudônimo que Cláudio Manuel da Costa usava em suas criações poéticas? Interessante essa pergunta aqui, né? A resposta curta e simples. Ele usava o pseudônimo de Glouceste Saturnio. Tá? Entenderam? Resposta curta e simples. Simples. Glouceste Saturnio era o pseudônimo usado por Cláudio Manuel da Costa. Onde é que está essa resposta no texto? Né? Nós vemos aqui logo no início. Né? Nós temos o segundo parágrafo, depois que eu faço a saudação, né, que nos é corriqueira, nós temos aqui o primeiro parágrafo que já responde, né? Ele usava o pseudônimo de Glouceste Saturnio. Seu nome verdadeiro era Cláudio Manuel da Costa. Ele nasceu na cidade de Mariana, em Minas Gerais, em 1729. Coincidência, né, pessoal? A cidade que sofreu aquele terrível acidente agora em 2018, né? 2017, eu acho, foi sobre Mariana, né? Aquele acidente lá com a barragem, né, que acabou desmoronando e causando uma das maiores catástrofes ambientais que nós tivemos no nosso país, né? Vai ficar por muitos anos ainda registrado esse acontecimento. Foi a mesma cidade em que nasceu nosso poeta Árcade, Cláudio Manuel da Costa, né? Então essa aqui é a resposta. Resposta Glouceste Saturnio, tá? A palavra Glouceste Saturnio, só para complementar um pouquinho a resposta aqui falando para vocês, ela tem um significado muito interessante, que significa verde, né? Glouceste é uma palavra derivada do latim que vem a significar esverdeado ou verde, né? A palavra glauco. Glauco significa verde, então Glouceste significa esverdeado. E Saturnio é uma variante da palavra Saturno, o sexto planeta do sistema solar, e também significa para os alquimistas, né? É uma representação do elemento chumbo, tá? Então Saturnio, que significa Saturno, é uma representação do elemento, né, o metal chumbo, que para os alquimistas, né, tem um poder simbólico de ser transformado em ouro, ou seja, os alquimistas, né, tinham todo o entorno místico para isto, transformando o chumbo em ouro. Talvez isso esteja relacionado, nós podemos relacionar isto ao contexto da Inconfidência Mineira,
em que o Cláudio Manuel da Costa esteve inserido, uma vez que as suas poesias elas traziam um ambiente bucólico sonhado pelos então poetas Árcades, né? E este sonho de liberdade, né? Esse sonho de um ambiente pastoril, um ambiente agradável, né? Era muito diferente, muito aquém daquele a qual eles realmente viviam. Então talvez o desejo de transformar chumbo em ouro fosse um dos valores, né? Uma das simbologias que foi atribuída ao seu nome, Glouceste Saturno, que significa chumbo esverdeado, né? O verde é um símbolo de esperança, né? E o chumbo, algo que precisa ser transformado em ouro. Então, essa transformação em ouro, né, o símbolo de esperança, talvez estivesse relacionado aos anseios da Inconfidência Mineira, que era a liberdade, a independência do Brasil em relação a Portugal. Tá? Estou aqui fazendo umas análises, né, extra-diegéticas, mas que são, sim, bastante plausíveis. Tá? Embora não tenhamos muitos comentários sobre isso, mas é uma análise que eu gosto sempre de fazer em relação à Inconfidência Mineira, dizendo que os poemas Árcades vão muito além daquilo que nós podemos ler. As entrelinhas das poesias Árcades dizem muito mais do que nós realmente lemos na sua superficialidade, tá? Não são poemas superficiais, são poemas profundos que dizem muito além daquilo que nós pensamos enxergar. Tá, pessoal? Vamos continuar lendo então aqui, fazendo análise das nossas questões. Tá? Questão número 2, ou seja, letra B. Tá? Eu numerei elas de ordem alfabética. Né? Qual é o nome da musa inspiradora do poeta Cláudio Manuel da Costa? Resposta curta e simples. Nós temos aqui então, né? Eu retirei do texto tal como estava lá. Busca a vida longe da cidade e reflete as angústias e o sofrimento amoroso com sua musa inacessível, Nice. Né? Nice. Então, o nome da musa inspiradora inatingível do poeta Cláudio Manuel da Costa, né, é a Nice. Nise. Tá? Nise, que significa pura, imaculada, virgem, né? Sinal de pureza, tá? Então Nise significa pura, da derivação também latina. Lembrando que a língua latina é uma língua base para os poetas Árcades, por ser um período neoclássico, né? Que remonta lá o classicismo, sendo que classicismo faz menção direta ao período greco-romano. Então, natural que o latim venha servir de base para muitas das expressões Árcades, tá? Inclusive Nise, né? Nise, que significa pura. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham entendido essa parte aqui. Muito legal. Tá? Onde é que está isso aqui no texto? Vamos ver no texto lá, né? Eu gosto sempre de remontar o texto para vocês verem onde é que está a resposta. Né? Onde é que está? Aqui. Tá? Aqui está ela, ó. Como vocês podem perceber. Né? Um refúgio para o poeta que busca a vida longe da cidade e reflete as angústias e o sofrimento amoroso com sua musa inacessível, Nise. Tá? Dá para nós percebermos então que essa Nise aqui ela vai sim muito além de ser uma simples mulher. Eu prefiro acreditar que Nise, na verdade, são os anseios da Inconfidência Mineira, né? Dos libertadores. Tá? Lembrando que Cláudio Manuel da Costa tinha toda essa admiração pelos desbravadores também que buscavam o ouro, né? A menção novamente ouro, já vamos ver na questão seguinte isso aí. Mas essa musa inacessível, que parece ser inacessível, é com certeza uma liberdade ansiada pelo poeta. Tá? Não só pelo poeta, mas pelos poetas Árcades, né? Que trazem nas entrelinhas de seus poemas toda essa questão
da liberdade. Muito interessante, né? Essa musa inspiradora inacessível, Nise, que é a pureza, tá? Nós tínhamos a Marília, de Dirceu, né? A Marília, usada pelo Tomás Antônio Gonzaga, e temos aqui a Nise, que é usada pelo Cláudio Manuel da Costa, serve de inspiração para este poeta. Tá? Vamos ver então aqui, nós temos a questão letra C, né? Qual foi o contexto histórico brasileiro que marcou a vida do poeta Cláudio Manuel da Costa? Bem, resposta curta e simples. Por ter participado da Inconfidência Mineira, foi preso e encontrado enforcado na cadeia em 1789. Tá? Ele foi preso junto com Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, né? Só que ele enforcou-se, não quis aguardar o seu enforcamento oficial e enforcou-se na cadeia, foi encontrado morto. Tá? Então esse foi o contexto que certamente marcou a vida do poeta, né? Antes de sua morte, os períodos que antecederam a morte trágica do poeta por suicídio foram períodos de angústia, onde ele estivera então preso, né? Aguardando a sua execução, né? E vendo muitas calamidades e muitas tragédias em torno do contexto da Inconfidência Mineira. Tá, pessoal? Então aqui está a resposta no texto, como vocês podem ver grifado, né? E aqui está a resposta no exercício, tá bom? Lembrando que eu vou deixar esse exercício lá no Classroom para vocês conferirem a resposta de vocês. Vamos para a questão letra D. Segundo o texto, quais são as principais categorias poéticas em que estão classificadas as obras de Cláudio Manuel da Costa? Talvez existam muitas outras, mas aqui nós temos duas, tá, que se conhece do poeta, né? Não temos aqui listado a poesia lírica, amorosa, mas nós temos a poesia bucólica, né, muito peculiar do período Árcade, e temos também uma exceção, né, do poeta, que é a poesia épica. Tá? Essa poesia épica, feita à moda de Camões, tendo como inspiração, né, o poema Os Lusíadas, tanto falado em nossas aulas. Então o poeta Árcade Cláudio Manuel da Costa se inspira na poesia de Camões, Os Lusíadas, para fazer o seu poema, né, ou seu conjunto de poemas, vamos dizer assim, chamado Vila Rica. Tá? Aqui está aqui um trechinho dele, vamos buscar aqui. Vila Rica, então, seria, né, um conjunto de poemas ou uma obra, né, onde possui vários cantos, como vocês podem perceber aqui. Nós temos o canto 6, canto sexto, né? A exemplo do que Camões fez também com os Lusíadas, que a sua obra é dividida em vários cantos. Porém, esta obra aqui ela é considerada por muitos críticos como sendo uma obra mal acabada e uma espécie de labirinto, onde as diegeses, né, ou as histórias se entrelaçam por 3 diferentes caminhos, tornando-se bastante confuso. Tá? Então, este poema aqui ele é considerado inacabado, embora cause suspeitas, né, como um poeta tão talentoso poderia fazer algo inacabado. Eu prefiro pensar que isso tenha sido de propósito, e o labirinto é algo que em muitos casos, muitas situações, muitos contextos vem a calhar para o poeta. Tá? Lembrando que o período da Inconfidência Mineira era algo onde muitas coisas eram feitas às escondidas. Portanto, a criação de um poema labiríntico, né, chamado Vila Rica, pelo Cláudio Manuel da Costa. Né? Não vamos ser ingênuos em pensar que ele errou ao fazê-lo. É preferível pensar e acreditar que ele o tenha feito de propósito. Até porque ele sabia muito bem como fazê-lo. Leiamos trecho desse poema aqui para que nós possamos entender um pouquinho, né? Levados de fervor que o peito encerra, vês os paulistas animosa gente, que ao rei procurando do metal luzente, com as próprias mãos enriquecer o erário. Arzão é este o temerário,
que da casca os sertões tentou primeiro, vê qual despreza o nobre aventureiro, os laços e as traições que lhe prepara, do cruento gentil a fome avara. Tá? Então é muito interessante aqui a forma como o poeta constrói este poema, né? Não é aqui ele não é um soneto, né? Lembrando que não é um soneto, aqui nós temos, no caso, uma écloga, tá? Uma écloga, que é um estilo de poema contínuo, sem separação de versos, né? Assim, mas que ele é muito característico do período Árcade, né? E pelo tom, digamos assim, mais um pouco mais narrativo, né? Ele faz então a citação dos desbravadores que fundaram a cidade de Vila Rica, tá? Os bandeirantes que se deslocaram de São Paulo e desbravaram o estado de Minas Gerais e então fundaram a cidade de Vila Rica, né? Onde descobriram o ouro. Mais uma vez nós vemos então o ouro fazendo parte da vida do poeta, né? Do poeta que tinha, né, por pseudônimo o Glouceste Saturno, né? Glouceste Saturno, chumbo esverdeado. E esse chumbo esverdeado tinha uma relação com o ouro muito profunda, né? Vocês podem perceber aqui que o ouro e Vila Rica estão intimamente ligados, né? Pela questão dos bandeirantes que desbravaram o estado de Minas Gerais e fundaram Vila Rica, que foi um centro de mineração no século XVIII, né? Onde infelizmente foi degradada a sua natureza, sendo levado o seu ouro para Portugal. Tá? Do outro lado nós temos aqui também a poesia, o soneto, né? Que também foi um estilo usado pelo Cláudio Manuel da Costa, esse soneto aqui, onde ele usa, né, a forma talvez mais usada no período Árcade, que é o soneto, né? E a sua obra é chamada de sonetos, né? Soneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ele enumera estes sonetos na sua obra Sonetos. Tá? Isso acontecia muito, tá, pessoal? De fazer poesias em forma de soneto e dar o título para a obra de sonetos, diferenciando-se apenas pelo nome do autor. Então, nós temos sonetos de Cláudio Manuel da Costa, nós temos sonetos de Tomás Antônio Gonzaga, nós temos sonetos de Luís Vaz de Camões e assim por diante, tá? Isso é muito comum, não se surpreendam com isso. Vamos para a pergunta aqui a seguir que nós temos. Espero que tenha respondido, né? Poesia bucólica e poesia épica, tá? Por que poesia bucólica? Bucólica que fala do bucolismo, fala das características do campo, uma vida mais pastoril, né, peculiar do arcadismo, e a poesia épica, que é a poesia de aventura. Tá? Então, respondendo a pergunta, né, de forma simples, poesia épica é o poema Vila Rica, e poesia bucólica são os sonetos. Tudo bem? Espero que tenham entendido, tá? Espero que tenham entendido isso. Bucólica, os sonetos, e épica é o poema Vila Rica, do Cláudio Manuel da Costa. Vamos para a última questão aqui, né, sem me demorar mais. Cite duas diferenças entre o poema Vila Rica e o 10. Aqui, gente, na verdade, eu elaborei mal a pergunta, porque o poema Vila Rica, na verdade, não é um poema, é uma obra. Tá? É a obra. O nome do poema que está em questão para ser analisado ali é o poema 6. Tá? Então eu vou deixar aqui, mudar o nome, né? Qual a diferença entre o poema 6 e o poema 10? Tá? O poema 6 é da obra Vila Rica, né? do conjunto de poemas Vila Rica. E o poema 10 é do conjunto de poesias chamado Sonetos. Tá? Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Então vou botar aqui, ó, o 6 Vila Rica e o 10 Sonetos. A resposta curta e simples, nós temos no poema 6 Vila Rica, o autor usa a forma écloga, que nós já havíamos falado, tá?
No poema 10 sonetos, o poema usou a forma soneto, tá? A forma soneto. Vou fazer uma concordância verbal aqui, um paralelismo verbal. Eu vou colocar usou aqui para não ficar diferente, né? Então nós temos a écloga, que é esse aqui, tá? Isso aqui é uma écloga. Vocês podem ver, ele é inteiriço, não está dividido em estrofes, né? E aqui nós temos um soneto, tá? Então, com relação à forma, esses poemas assim se diferenciam. Soneto para o 10 e écloga para o 6, tá? Não esqueçam, écloga é inteiriço assim, tá bom? Alguns teóricos chamam de glosa também, só que a glosa ela é limitada em 9 versos, daí é outra coisa, tá? A segunda diferença que nós temos é que no poema 6, Vila Rica, o autor faz uso de uma narrativa que exalta o heroísmo de um personagem. E no poema 10, Sonetos, o autor exalta a sua musa Nice e conserva um ambiente bucólico e pastoril, citando elementos característicos do parnasianismo. Vamos conferir isso aqui no poema? Então vocês podem perceber aqui, ó, que como faz Camões, ele exalta um herói. Aqui, né? Ele exalta os bandeirantes, né? Existe um personagem específico, agora eu não lembro o nome, né? Mas que aqui é exaltado, né? Um poema épico, de aventura, de ação. E aqui nós temos um poema mais bucólico, mais árcade, né? Que, a exemplo do que aconteceu com os poemas árcades, nós temos uma musa inspiradora que é exaltada no final também, mas a maneira árcade de ser, como uma pastora, né? Como bem diz nessa última estrofe aqui do soneto, ó. Parece que estes prados, né, essas coxilhas, essas terras, e estas fontes, já sabem que é o assunto da porfia. Nise, a melhor pastora destes montes. Tá? Pastora de ovelhas, né? Inspiração do poeta. Então nós temos aqui a exaltação desta musa inspiradora, que é a Nise. Tá? Enquanto aqui é exaltado um aventureiro, né? Alguém que se destaca. Albuquerque é o nome do herói que é exaltado no poema 6. Tá? No poema 6 aqui o nome do herói é Albuquerque. Não esqueçam disso. Tá? Nós temos aqui um contexto histórico muito forte, viu? Um contexto histórico dos bandeirantes, que inclusive o professor Edson é fera nisso aí, pode explicar para vocês com muito mais propriedade do que eu. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui, né? Lembrando que se você tem dúvidas, por favor, deixe aí nos comentários, tá? Se não entendeu alguma coisa, caso você não tenha gostado, você tem sugestões para um vídeo melhor, deixe nos comentários. Se você gostou, deixe seu like, comenta também, né? Eu aceito elogios, não tem problema. Elogio não faz mal para ninguém. Deixa eu só aparecer aqui para terminar esse vídeo falando com vocês rosto a rosto. Beleza, tá? Então é isso aí. E esse texto aqui vai ficar lá no Classroom para que você possa conferir como seu. Abraço no pai e na mãe. Usem máscara e se cuidem. Tchau, tchau.